Flamengo. Vamos para as informações. O Flamengo se reapresentou nessa segunda-feira, após 3 dias de folga. Mas já a gente fala sobre o Flamengo, porque eu quero dar uma opinião extremamente importante envolvendo um jogador que não é do Flamengo, é da seleção brasileira, Rafinha. Atualmente, destaque do Barcelona. Para mim, hoje, dia 24 de março, é o melhor jogador brasileiro em atividade. E ele deu uma entrevista para o Romário TV. Inclusive, parabéns ao Romário pela forma como ele vem entrevistando os personagens. Sempre que alguém vai lá, a repercussão é muito grande, graças, é claro, às perguntas do Romário. E o que eu penso sobre a declaração do Rafinha, tá? O Rafinha, para quem não sabe, foi questionado pelo Romário sobre: e aí, amanhã, mesmo sem Messi, porrada neles? Aí o Rafinha: porrada neles, dentro e fora de campo. Não no sentido literal. E eu tô vendo muita gente criticar o Rafinha por conta dessa declaração, a imprensa argentina falando que isso é um absurdo, o Di Maria revoltado. E eu dei minha opinião nas outras redes sociais, publiquei a minha opinião e vou trazer aqui para vocês, para gerar o debate e vocês comentarem também o que vocês pensam. Eu falei o seguinte: antes de mais nada, precisamos elogiar Romário como entrevistador. Faz perguntas curtas e diretas e deixa o entrevistado falar mais do que ele. Bem diferente do que acontece em muitos podcasts por aí, quando o entrevistador quer chamar mais atenção que o entrevistado. E sobre as palavras do Rafinha, a gente vive criticando que os jogadores hoje em dia só dão entrevistas moldadas ou com discurso ensaiado. E quando alguém sai do óbvio, nós vamos reclamar? Não acho que ele faltou respeito. Eu falaria isso? Não. Mas se ele falou, é porque se garante em campo. Chamou a responsabilidade, agora tem que matar no peito. Não acho que a intenção tenha sido incentivar a porrada. Creio que o jogador quis dizer que ele e os seus companheiros estão prontos para entrar em campo para esse Brasil e Argentina e disputar o maior clássico do futebol sul-americano e um dos maiores do futebol mundial. Claro que os ânimos podem ficar mais quentes quando a bola rolar, mas nada muito além do que a gente já espera. E vocês? O que vocês acham? Podem comentar à vontade aí. E por falar em CBF, e agora em CBF? Conmebol diz que CBF votou contra aumento de punições financeiras para combater o racismo. Rapaz, a afirmação foi dada por Alejandro Domingues, presidente da Conmebol, em comunicado a Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Abre aspas, com relação à proposta reiterada pela CBF quanto à modificação do Estatuto de Código Disciplinar, vale respeitosamente lembrar que foi a própria CBF quem, na ocasião, foi contra o aumento dos valores de punições, diz parte do ofício da Conmebol à CBF. Rapaz, e aí, CBF, vai responder não? Tem que responder, hein? Absurdo isso aí. Outra informação aqui apurada: Vasco vem de mando de campo dos jogos contra Botafogo e Palmeiras pelo Brasileirão. As partidas serão no Mané Garrincha, em Brasília. O Cruz Maltino vai receber R$2 milhões por jogo. Além disso, contra o Palmeiras, o Vasco poderá receber um bônus de 500 mil, caso o público seja superior a 50 mil. As vendas foram fechadas pela gestão do presidente Pedrinho. O clube ficou satisfeito com os valores. Gente, justamente contra Botafogo e Palmeiras, 2 rivais do Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Ah, Vasco da Gama! Pelo visto, o Vasco está priorizando mesmo o ganho financeiro aí no Campeonato Brasileiro. O que eu acho certo. Tem que pensar na Sul-Americana aí e chegar o mais longe possível na Copa do Brasil. Vamos agora falar de Flamengo, porque o Flamengo se reapresentou nessa segunda-feira, iniciou e, na verdade, dará continuidade à preparação, porque eles já tinham treinado semana passada. E aí eles darão continuidade à preparação para pegar o Internacional nesse sábado, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, em recente reunião do Conselho Deliberativo, o BAP garantiu aos conselheiros: o Campeonato Brasileiro será a nossa prioridade. Nessa ordem: Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Ganhou o Brasileiro e Libertadores, os jogadores têm um bônus. Bonificação lá no salário, tá? Um prêmio, digamos assim, financeiro, obviamente. Se ganhar a Copa do Brasil, aí o prêmio é ainda maior, mas a premiação está combinada Brasileiro e Libertadores. Se for Brasileiro e Copa do Brasil, não tem prêmio, pelo que os conselheiros entenderam nessa reunião. E aí, o Flamengo emitiu um comunicado, um boletim médico bem extenso sobre a situação de vários jogadores em relação à parte física, obviamente. Vamos lá.
Gerson, após ser desconvocado pela seleção brasileira, o jogador se reapresenta ao Flamengo nesta segunda-feira para dar continuidade ao tratamento. Fará novo exame de imagem no clube. Inclusive, eu até postei nas minhas outras redes sociais a máquina que o Flamengo adquiriu de última geração. O Flamengo adquiriu, é um investimento, tirado do bolso, não é parceria com a empresa, não. Tirou do bolso, comprou. Essa máquina, eu vou até ler aqui, porque eu postei mais cedo, só para vocês entenderem, porque a galera gosta, né, de saber disso. Essa máquina adquirida pelo Flamengo de última geração para fazer exame, saber o resultado da lesão na hora, o resultado sai na hora ali. O nome do aparelho, que já está no ninho, é Aplio A, e foi um investimento realizado nesse ano pelo clube. O Gerson, inclusive, vai estrear o aparelho em exame que será realizado. De La Cruz, após ser liberado pela seleção uruguaia, o departamento médico do Flamengo foi informado que a decisão não foi tomada por motivos de saúde. O atleta chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, estava previsto para ele se reapresentar na tarde dessa segunda ao Flamengo. Inclusive o Flamengo confirmando a informação que nós trouxemos aqui. Não foi nada clínico, nada médico, nada. Foi uma opção técnica do treinador da seleção uruguaia, o Bielsa, por ser jogo na altitude. Ele percebeu que não ia usar o De La Cruz, devolveu o De La Cruz ao Flamengo. De Arrascaeta, exame de imagem realizado pela seleção uruguaia constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O jogador tem feito tratamento diariamente desde então. Chega ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira, quase terça, tá? É bem no fim da noite, se reapresenta ao Flamengo nessa terça-feira. Danilo, zagueiro, está em fase de recondicionamento físico e já realiza trabalhos em campo. Boa notícia. Bruno Henrique, atacante, segue planejamento de tratamento estabelecido pelo departamento médico. Iniciará trabalho de recondicionamento físico no campo. Pedro, atacante, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, já realizando trabalhos com a preparação física há um mês. Vinha, segue planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico, realiza trabalhos diários com a fisioterapia do clube. Gente, vamos lá. Arrascaeta, fora. Inclusive, eu quero dar minha opinião sobre a Arrascaeta. Falei isso no SBT hoje. Gente, o torcedor rubro-negro, entenda, eu não estou pedindo a Arrascaeta fora do Flamengo. O que eu quero dizer é o seguinte: o Arrascaeta, fisicamente falando, não dá mais. É um jogador que não consegue entregar o que já entregou em outros momentos. E tá tudo bem. O ponto é, o Flamengo precisa entender que tem que ter um substituto, tem que ter um reserva para ele. Se está dentro do elenco, se vai ser o Jorginho, isso o Felipe Luiz vai explicar, o José Boto vão explicar. Vai explicar. Agora, o Arrascaeta precisa ter um reserva, sim. Ele não aguenta mais. Se o Flamengo disputar 80 jogos em 2025, arrisco a dizer que o Arrascaeta vai disputar a metade. Precisa de um jogador para revezar com o Arrascaeta. Isso não é pedir a saída dele, massacrar, pegar no pé. Não, é uma análise do momento do Arrascaeta. E, gente, sejamos francos, o Arrascaeta vem mal fisicamente desde 2022. Eu lembro do Dorival Júnior chegando ao Flamengo, dando uma entrevista, falando que o Arrascaeta não estava bem fisicamente, que em certos jogos ele seria poupado. Tanto é que ele entrou naquele rodízio, um time brasileiro, outro time Libertadores, Copa do Brasil, enfim. Foi basicamente isso. O Arrascaeta, fisicamente falando, não aguenta mais. E é isso que me faz ficar com o pé atrás quando se fala em renovação de contrato por agora. O vínculo dele vai até o fim de 2026. Tem muito tempo ainda, tem que esperar. Não dá para renovar com esse jogador agora, não se sabe o que ele vai entregar, o que ele pode entregar. Na verdade já sabe, né? Ele pode entregar bem menos do que entregava anteriormente. Repito, em 80 jogos no ano, arrisco a dizer que ele disputa 40, metade. Em alto nível, tá? Estou falando em alto nível, né? Entrar em campo nos minutos finais, disputar mesmo. Agora, estamos falando de um cara que é gênio. A qualquer momento ele decide um jogo. Ele tira um coelho da cartola e pronto. Ele é mágico, gente. Por isso que eu não quero descartar o Arrascaeta. Para mim ele fica, é ídolo, craque, mas precisa ter um substituto para ele. Sobre os outros jogadores, é esperar, aguardar. A boa notícia aí é o De La Cruz, né? E o Gerson, eu acredito, pelo que eu tenho de informação, que fique à disposição para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. Valeu, galera! Beijo para vocês, uma ótima semana a todos, tá? Tamo junto.
Se liguem aí, porque o canal Vene Casagrande não para de crescer. Tamo junto, fui!